Bom dia, irmãos. Para quem tomou café reforçado hoje, bom dia. Melhorou bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor esteja conosco essa manhã. Eu queria essa manhã falar mais um pouco sobre João capítulo 9. Sempre que a gente tem uma missão ou encargo de entregar alguma palavra, alguma coisa, a gente sempre se dispõe a orar e pedir uma direção de Deus, para que Deus nos dê uma palavra. E nesse aspecto, Deus não usa a nós para mandar recado, mas Deus primeiro fala conosco. Então nós transmitimos aquilo que Ele falou. E Deus tem queimado o meu coração com essa passagem de João capítulo 9 há mais de um mês. E a gente falou um pouco no projeto Três Amigos sobre essa passagem, mais voltado para a salvação. E como o nosso tempo era muito pequeno, a gente faz algo bem resumido. Mas eu queria essa manhã que a gente pensasse um pouco sobre o capítulo 9 de João. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente pensar um pouco essa manhã sobre João capítulo 9. Abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 9. Enquanto você abre, o Evangelho de João, ele nos mostra 7 sinais, que são sinais que revelam Jesus e a sua obra ao mundo. O capítulo 9 de João é uma história com começo, meio e fim, que o sinal que é revelado ali é Jesus como a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Esse é o 6º sinal que está escrito no Evangelho de João. Então, Jesus é a luz que ilumina esse mundo cheio de trevas. E para ilustrar esse sinal, a Bíblia vai nos contar a história de um homem que era cego. Então você começa aí na sua Bíblia, no João capítulo 9, verso 1, onde o texto sagrado vai dizer assim, 1 e 2, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus está caminhando e ele encontra um homem. Esse homem, ele tem um problema de saúde, ele tem um problema na sua vista, ele é cego, e ele é um cego de nascença, ele nunca enxergou na sua vida. E os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou para que ele estivesse cego? Foi os seus pais ou foi ele? De onde é que vem a cegueira desse homem? De onde é que vem essa limitação nesse homem? De onde é que vem esse sofrimento? Ele já é um homem, provavelmente, sim, ele passou a vida toda sem enxergar nada. A vida dele é uma sucessão de trevas. Ele nunca passou pela experiência de contemplar, de ver algo. Então, ele tem esse problema. Mas o que é interessante é o que os discípulos perguntam para Jesus. Eles perguntam, mestre, quem pecou? Quem é o culpado? Quem é o culpado por esse homem? Você já parou para pensar um pouco? Às vezes nós somos crentes, filhos de Deus, e acontece alguma coisa com a gente, e a gente fica a se perguntar, Senhor, por que isso aconteceu comigo? O mais comum é a gente dizer, eu não merecia isso. Eu não merecia passar por aquilo que eu estou passando. Mas a Bíblia vai nos dizer que o sol nasce e a chuva desce sobre os justos e injustos.
Todos nós estamos propensos ao sofrimento, todos nós podemos passar por momentos difíceis na nossa vida. Mas, de uma forma geral, o sofrimento para nós, geralmente ele vem por causa das escolhas que nós fazemos. Nós, muitas vezes, como crentes, como filhos de Deus, como pessoas que meditam na palavra de Deus, nós tomamos decisões que não são de Deus, que não foi Deus que mandou a gente fazer, mas nós fazemos, e essas decisões muitas vezes nos trazem sofrimento. Mas Jesus vai dizer que não foi o pai daquele rapaz, não foi aquele rapaz, até porque ele é um cego de nascença. Ele não teve a oportunidade de pecar, porque ele já nasceu com um problema. Então, Jesus diz, olha, vai dizer, não é ele, não foi ele que sofreu, não foram os pais dele. Mas, afinal, de onde é que vem o sofrimento? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela explica com clareza a razão do sofrimento humano. Por isso é bom sempre a gente estar meditando sobre a criação, sobre Gênesis 1, 2, porque lá vai falar do propósito de Deus no início, antes do sofrimento, antes da dor, antes da tragédia que acontece em Gênesis 3. A origem do sofrimento está na queda. Por quê? Porque um homem e uma mulher tomaram uma decisão errada. Um homem e uma mulher fizeram uma escolha ruim. A Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, um relacionamento pessoal. Portanto, esse homem, ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia chega a dizer que Deus descia na virada do dia e conversava com Adão. Ele tinha um relacionamento de proximidade com Adão, mas Deus colocou sobre a vida de Adão, colocou um limite. Ele falou para Adão, olha, você pode usufruir de tudo que está aqui no jardim, tudo, menos da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não é que o Adão tomou uma decisão errada. Ele pegou aquilo que Deus disse que era para ele não pegar. E isso trouxe sofrimento para toda a humanidade. Uma escolha errada de uma mulher e de um homem trouxe todo o sofrimento para a humanidade. A desobediência de Adão fez com que ele perdesse a comunhão com Deus. Ele já não era um com Deus e ele obtém então a separação entre Deus. A Bíblia diz que Adão, ele é expulso do paraíso e após isso ele coabita com a sua mulher, Eva, e ele tem 2 filhos, Caim e Abel. E ali acontece a primeira tragédia. Acontece o primeiro derramamento de sangue na Bíblia. Um irmão mata o outro irmão. E aí começa uma série de tragédias que é vivenciado por todo o Antigo Testamento. Então, quando Adão e Eva, eles pecam, eles perdem a autoridade que Deus tinha dado para eles. Então, quem assume essa autoridade é a serpente, é o diabo. Por isso, nós vivemos em um mundo de conflito. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. O mundo está sob o governo da serpente, o mundo está sob o governo de Satanás. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens que vieram, homens e mulheres, depois de Adão, eles nasceram com a semente da rebeldia, com a semente do pecado. E isso trouxe as consequências para toda a dor e todo o sofrimento que existe. Existe hoje 2 reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Quem não está em um reino está no outro.
Não há uma forma de você ficar em cima do muro e dizer, eu estou aqui quietinho, eu não sou nem luz nem trevas. Não, não há. Ou você é trevas ou você é luz. Ou você tem Jesus ou você não tem Jesus. Você pode dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu não dou calote, eu sou um bom marido, um bom pai, glória a Deus por isso. Você vai colher toda essa sua semeadura aqui na terra, mas isso não garante a sua salvação. A salvação só é possível através de Jesus. Então, Jesus agora, ele vem redimir essa humanidade. Ele vem desfazer aquilo que Adão fez. Adão foi rebelde, Adão não obedeceu a Deus, trouxe a humanidade toda para a destruição, para as trevas. E agora Jesus se apresenta como uma promessa, lá dos profetas, lá do Antigo Testamento. Ele é a promessa de Deus para restaurar a autoridade que foi perdida por Adão, que foi entregue à serpente. Você vê lá em João capítulo 4, quando o diabo vai tentar a Jesus, uma das propostas dele ele olha para todos os reinos e ele diz para Jesus, olha, tudo isso eu te darei de volta, como se dissesse, aquilo que Adão me deu lá no Éden, eu estou te devolvendo, porém, tem uma condição, se tu prostrado me adorais. E aí Jesus combate com a palavra. E Jesus, ele vence. Jesus, portanto, é escrito na Bíblia como o novo Adão, aquele que não pecou, não fraquejou, aquele que cumpriu o propósito de Deus, porque ele foi obediente. Então, no verso 3 do livro de João, no capítulo 9, Jesus dá a resposta. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Este homem não pecou, ele não pediu para nascer, seus pais não são culpados pelo seu sofrimento, mas ele precisa que as obras de Deus se manifestem na sua vida. A cegueira física é uma realidade que representa a condição de vida daquele homem que vivia em trevas espirituais, distante de Deus. Ele tinha um problema físico, mas ele tinha também um problema espiritual. E Jesus continua na parte A do versículo 4. É necessário que façamos a obra de Deus, a obra daquele que me enviou. Mas no 3 ele diz, é necessário que que se manifestem as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então veja, meu irmão, Deus, o que Deus está fazendo? O que Deus está anunciando? Ele veio como a luz desse mundo para que as obras de Deus se manifestem aqui na terra. Com isso, eu concluo que precisa haver obras de Deus na minha vida. Precisa haver glória de Deus na minha vida. Por quê? Porque esse é o propósito original de Deus. Efésios capítulo 1, verso 12 diz assim, fomos feitos para o louvor da sua glória. Jesus está manifestando as obras de Deus, a glória de Deus aqui na terra, anunciando que Ele é a luz do mundo. Mas não só isso, Ele disse também para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, Ele disse, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14.
Então nós, como igreja, temos uma missão: manifestar as obras de Deus e a glória de Deus aqui na terra. Amém, meu irmão? A pergunta para mim e para você é a seguinte: nós estamos manifestando a glória, nós estamos manifestando a obra de Deus aqui na terra? Como igreja, a gente faz quando nós nos reunimos para louvar a Deus. Quando nós nos reunimos com a alegria do Espírito Santo, na comunhão dos santos, nós estamos manifestando a obra de Deus, as obras de Deus, a glória de Deus aqui na terra. Tudo aquilo que Deus vai fazer aqui na terra, Ele vai fazer através de mim e você, através da sua igreja. Mas nós, individualmente, precisamos manifestar as obras e a glória de Deus. Precisamos manifestar as obras e a glória de Deus no nosso casamento, na forma como nós nos relacionamos com os nossos cônjuges. Precisamos manifestar as obras de Deus e a glória de Deus no relacionamento com os nossos filhos. Precisa ter glória, irmãos. Precisa ter graça. Precisa ter amor nos nossos relacionamentos familiares. Precisamos manifestar a glória, as obras de Deus na nossa família, nos nossos relacionamentos. Precisamos manifestar as obras de Deus. Como discípulos de Jesus, precisamos mostrar que nós somos pessoas diferentes. Agora, não é o pintar o cabelo de lilás, não é colocar uma argola no nariz, não é tatuar uma tatuagem na testa, não. Nós somos diferentes, porque nós temos algo diferente dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Aquilo que nós temos de mais precioso não está exposto necessariamente, mas está dentro de nós. E nos dias em que a aparência está muito em evidência, muitas pessoas querem ser diferentes, elas fazem coisas absurdas para serem diferentes. Mas você não precisa escandalizar, você não precisa mostrar fisicamente que você é diferente, porque você é diferente, porque Deus te fez diferente. Existem coisas dentro de você que é só você que tem, mas ninguém tem. Você é único, você é única. E essa é a beleza. A glória de Deus se manifesta dessa forma. Por quê? Porque Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio em forma de homem. Ele era um homem comum, como eu, como você. Ele não veio fantasiado de um avatar para chamar a atenção das pessoas, não. A Bíblia vai dizer em Isaías 53 que ele não tinha nenhuma beleza estrondosa, mas a beleza dele estava dentro dele, o seu caráter, a essência, aquilo que ele era. Jesus, a luz do mundo, aquele que veio iluminar as trevas. Mas quando devemos manifestar as obras e a glória de Deus? Hoje, agora, ontem. Por quê? Versículo 4, parte B, Jesus diz: enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Hoje é dia para todos nós, o dia é hoje. Mas existem pessoas que já passaram por aqui, a noite chegou para elas, e elas não vivenciaram a glória e as obras de Deus. E elas estão, biblicamente, no inferno. Por isso, o dia é hoje. O dia da manifestação da glória de Deus na minha vida e na sua vida é hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque muitas pessoas carregam a culpa por não terem aproveitado as oportunidades de manifestarem as obras e a glória de Deus. E quando a noite chegou, não há mais nada a ser feito. Então não perca tempo. Testemunhe de Jesus.
Viva uma vida para a glória de Jesus. Seja um testemunho de Jesus. Seja alguém que as pessoas podem enxergar Jesus na sua vida. Porque nós perdemos sim oportunidades. Quando a noite chega, para pessoas às vezes muito próximas de nós, a gente não aproveitou as oportunidades que tivemos para manifestar a glória de Deus. Plano original de Deus para mim e para você, manifestarmos as obras e a glória de Deus aqui na terra, amém? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você foi feito para refletir essa glória. No mundo você não vai refletir essa glória, você vivendo uma vida no mundo, mas a partir do momento em que a luz deste mundo penetra na sua vida, que o Espírito Santo vem sobre você, aí sim, você tem o respaldo, você tem a legalidade para manifestar a glória de Deus aqui na terra. E Jesus, diante daquele homem que estava cego, era cego de nascença, versículos 6 e 7, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus usa a fórmula original da criação, o pó da terra, para operar esse milagre, e o milagre acontece. Aquele homem que nunca tinha experimentado a sua visão, nunca tinha contemplado nada, que a sua vida era repleta de trevas, agora ele está enxergando. Alguém que estava condenado a viver uma vida de trevas, a mendigar, agora tem uma nova perspectiva de vida. E esse milagre, ele gera um impacto na cidade. Naquela vida, aquelas pessoas começam a enxergar aquilo que aconteceu. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, Ele está visitando essa cidade, e Ele está tocando na vida de alguém, para que isso sirva de um grande testemunho, e haja uma grande luz naquele lugar. Versículo 8 ao 12, diz assim: então os vizinhos de Dantes, que Dantes os conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse que está assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém dizia: sou eu. Perguntaram-lhes, pois, como se foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez tudo, lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu: não sei. Ele sabe que ele foi visitado, ele sabe que ele recebeu a misericórdia e a graça de Deus através do milagre, mas ele não conhece Jesus, ele ainda não conhece Jesus, ele foi beneficiado com o milagre, mas ele não sabe, só sabe que é um homem chamado Jesus. É o conhecimento progressivo de Jesus que a gente recebe a partir do momento que começa a caminhar com Jesus. Ele vai nos dando entendimento, ele vai se revelando. Escute uma coisa: muitos de nós entregamos a nossa vida para Jesus sem ter um planejamento de que iria acontecer. Muitos de nós fizemos isso no momento de emoção. Muitos de nós não imaginamos aquilo que estávamos fazendo, mas a partir do momento em que você abre uma legalidade para Jesus trabalhar na sua vida, as coisas começam a acontecer, e você começa a despertar. Você não sente mais somente o privilégio de ser salvo, mas você sente o privilégio de fazer a obra de Deus. Você não foi salvo somente para você frequentar a igreja dia de domingo, você não foi salvo para cultuar a Deus como um ritual, mas você foi salvo pela graça, pela luz do mundo, para que você fosse limpo por Jesus, para ser usado como luz do mundo.
A missão de Jesus é a minha missão, é a sua missão. Mas a gente vê nesse homem que os vizinhos começam a perceber que houve uma mudança. Há um antes e um depois para aqueles que são visitados pelas obras e pela glória de Deus. E as pessoas precisam nos ver assim, antes e depois de Cristo na nossa vida. Alguém percebe, irmãos, aquilo que Deus está fazendo na sua vida? As pessoas veem a mudança que o Espírito Santo está operando na sua vida através do seu caráter, através das suas atitudes. Um irmão muito querido essa semana ligou querendo assim, uma coisa assim bacana. Irmão, tem muita mulher que é crente na nossa igreja e que os maridos não são crentes. Eu queria um estudo, alguma coisa, uma direção. Eu falei, cara, eu acho que a minha esposa pode te ajudar. Porque assim, quando eu converti, ela não era uma teóloga, mas o que foi que me atraiu para Jesus? O testemunho dela. Quando ela começou a agir de forma diferente. Quando ela começou a fugir no momento em que eu queria brigar com ela. Quando eu chegava e achava ela no quarto ajoelhada orando. Eu pensava, essa mulher enlouqueceu. Mas era Deus trabalhando na vida dela. Era Deus levantando ela como intercessora pela minha vida. E eu tive um encontro pessoal com Jesus. Mas eu sei que um preço foi pago dentro da minha casa pela minha vida. Eu falei, irmão, talvez a minha esposa possa ser útil para você para falar o testemunho dela. E eu vou lá com ela para me dizer, foi assim mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a esposa, ela deve ganhar o marido pelo testemunho. Pelo seu testemunho. E às vezes a mulher quer abrir a Bíblia e fazer um estudo bíblico com o marido. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Pode ser até que funcione. Deus tem sua forma de agir. Mas tem um que não falha. Testemunhe. Seja uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Seja diferente. Cuide da sua aparência física. Sim, é importante. Mas cuide do seu interior. Do seu interior. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas atitudes. Você está sendo observado pelo seu marido. E ele ama. Deus ama o seu marido assim como ama você. Muitas vezes a gente vê mulheres se converter e dizer assim, Deus falou que meu marido não é esse aqui, não. Isso não existe, irmão. Isso é mentira do diabo. Se você é casado, se você tem uma certidão de casamento, você é casado, é essa a resposta de Deus para a sua vida. Deus não tem uma segunda opção, não. É essa. A grande questão é que hoje ninguém quer pagar o preço por nada. As pessoas querem as coisas prontas. E não é assim. Não é assim. Então este homem, agora os vizinhos olham ele, eles veem que houve uma diferença nele, mas também ele é observado pelos religiosos. Versículo 13 ao 17, levaram, pois, os fariseus, o que dantes fora cego, e era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu, aplicou lodo em meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como podem um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Aqui, irmãos, as oposições não estão no mundo, estão dentro da própria igreja. São os fariseus, aqueles que conhecem profundamente a Bíblia.
mas que foram picados pelo vírus da religiosidade. E isso é um grande perigo para mim e para você. É uma advertência, na verdade, para todos nós. É na nossa caminhada cristã nós nos tornarmos meros religiosos. Os fariseus não criam que Jesus era o Filho de Deus. A religião cegou os seus olhos. A frieza da lei tornou frios, incrédulos e insensíveis. Essa é uma das características do religioso. Ele começa a sua vida cristã e ele não recebe a novidade de vida, o ardor do Espírito Santo por vidas pela obra de Deus. Ele se torna alguém frio, distante, incrédulo. O religioso, ele não tem amor, não tem perdão, ele não desfruta da graça. Aqui eles estão questionando os meios. O que é mais importante para eles? Guardar o sábado ou curar um homem que era cego de nascença? Guardar o sábado. Ele questiona os métodos. Cuidado, irmão. Isso é muito sutil. A gente se afastar da graça de Deus e se tornar um mero religioso. Para eles, Jesus é um pecador. O texto que nós lemos, eles chamam Jesus de pecador. Por quê? Porque eles estão cheios de pecado. O religioso, ele aponta para todo mundo, mas ele não consegue se ver. Ele aplica a régua reta da justiça de Deus para todos, mas quando chega para ele, faz uma curva. É juízo para os outros e misericórdia para mim. Então, aquele que outrora era cego, ele tem uma visão mais apurada do que aqueles homens que eram religiosos. Ele diz: esse é um profeta. Aqueles homens com tempo de estudo da palavra, com tempos de meditações, eles não conseguem enxergar o básico. Eles não conseguem, por exemplo, imaginar ou pensar naquilo que está escrito em Isaías capítulo 42, versos 6 e 7, onde o profeta Isaías profetiza sobre Jesus. Ele diz assim: eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. A promessa de Isaías está se cumprindo na frente dos fariseus e eles não conseguem enxergar, porque estão cegos pela religião. Por isso nós precisamos ter cuidado com nós mesmos, para que a gente não se torne uma pessoa assim. O religioso, ele é frio, ele é infrutífero, ele não tem amor, ele não olha para as pessoas com misericórdia. O religioso, ele não arde no seu coração a palavra de Deus. Ele medita na palavra, colocando a aplicação na vida de outras pessoas, mas não na dele. O religioso, ele vive numa terra árida, de amargura. Ele nunca está satisfeito. Ele não está satisfeito com o culto, ele não está satisfeito com o ar, ele não está satisfeito com a pregação, com o louvor. Ele está sempre reclamando alguma coisa. Ele questiona. E ali está aqueles homens frios, julgando aquele homem que foi visitado pela luz do mundo, que recebeu um milagre.
E eles estão colocando em dúvida. O religioso não crê em milagres. Cuidado, para mim e para você. A gente pode pensar que está tão perto de Jesus e está tão longe ao mesmo tempo. E aqueles homens vão questionar os pais daquele jovem, versículo 18 e 21. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via. Enquanto não lhe chamaram, os pais o interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai isso a ele. Idade tem e falará de si mesmo. Eles também não sabem o que está acontecendo, os pais só sabem da realidade anterior e da realidade de agora. Ele era cego e agora está vendo. Sabe, as mudanças, elas precisam acontecer nas nossas vidas, dentro da nossa própria casa. Nós, como filhos, nós precisamos testemunhar Jesus, precisamos ser um testemunho de Jesus para a vida dos nossos pais. O que aconteceu contigo é poderoso, então testemunhe para os seus pais. Testemunhe na sua casa aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque a glória de Deus, porque as obras de Deus se manifestaram na sua vida. Isso precisa me fazer alguém diferente. Então há o testemunho entre os vizinhos, há um testemunho em sua família. Eu lembro que quando eu converti, minha família era extremamente católica, muito católica. E eu comecei a ver demônio em todo lugar. Eu era aquele talibã mesmo, né? Se eu tropeçasse numa pedrinha, era o diabo que tinha botado lá. E a primeira vez que eu fui lá em casa, eu fiz um estrago, porque eu olhava as imagens e dizia: isso tudo é capeta, isso tudo é diabo. Cara, quase que eu causo uma guerra na família. Aí a gente foi falar para o pastor, o negócio ficou feio lá em casa, porque ninguém quer me ver mais por causa do... Ele: não é assim, não é assim, não é assim. Você tem que amar a sua família, você tem que testemunhar o amor de Deus na sua família. Não aja dessa forma. Eu estava agindo como um religioso, né? E estava pegando porrada, né? Pegando porrada. Então a gente começou a chegar de forma mais mansa, até chegar o momento das pessoas pedirem para a gente orar. Gente, isso aí é um milagre. De chegar lá em casa, minha mãe pedir para me orar por ela, uma mulher católica, praticante, ranzinza mesmo. Mas assim, foi todo um tempo para que tudo isso acontecesse. Então não deixe de testemunhar, buscar a sabedoria de Deus, para que você haja, para que você impacte, para que as obras de Deus se manifestem através da sua vida. Amém? Se você vai acompanhar o texto em casa, é o dever de casa, porque o nosso tempo também é curto. Pela segunda vez, o homem que fora cego é interrogado pelos fariseus, pelos judeus, e em seguida ele é expulso da sinagoga, sob as acusações de ser discípulo de Jesus e de ser pecador. Você já imaginou alguém ser expulso de uma igreja porque ele é discípulo de Jesus e porque ele é pecador? Mas isso aconteceu. Os religiosos da época expulsaram. Versículo 35 ao 38, que acontece o grande final. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem?
Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Veja que lindo, irmãos, esse homem que foi visitado pelo milagre físico, agora ele é visitado pelo milagre espiritual. Jesus se revela a ele, depois que ele foi expulso da igreja. Você veja só como é importante a gente ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele foi expulso da sinagoga e Jesus foi atrás dele. E Jesus se revela a ele. E ele fala: eu creio, Senhor, eu creio, e adora. Essa é a fé que salva. As obras de Deus, a glória de Deus é manifesta aqui na terra quando um pecador se arrepende. Quando alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa era uma realidade distante daqueles fariseus, daqueles religiosos, mas era uma realidade, algo real na vida daquele cego. Ele tem vida, ele tem alegria, ele tem uma nova perspectiva. As portas se abrem diante dele. Por quê? Porque a luz de Deus, que ilumina o mundo, veio sobre a vida daquele homem, trazendo restauração e cura. E o texto termina com outra advertência para nós como igreja, versículo 36 em diante. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quem era o que não via ali? O cego. Quem eram os que viam? Os fariseus. O cego recebeu a visão, a luz e a salvação. E os fariseus, que tinham suas vistas naturais normal, estavam cegos e não conseguiam crer. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Sabe, alguém foi visitado pela glória de Deus, e tinha alguém tão perto, que continuou nas trevas. Ele não estava no mundo, mas ele estava enganado na igreja. Ele era um religioso, frio, sem amor, mas estava lá. A Bíblia conta a história de Saulo de Tarso. Saulo era a vida desse homem, o começo, ele era um religioso. Ele era um homem que perseguia a igreja. Ele era um homem que entrava na sinagoga, pegava os crentes e arrastava para a prisão. Tudo isso defendendo Deus. Ele era um fariseu. Ele era um estudioso da lei. Mas ele fazia as piores atrocidades em nome de Deus. A Bíblia diz que o primeiro mártir da igreja, um homem chamado Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, ele, depois de explanar a Bíblia de Gênesis até o Novo Testamento, a Bíblia diz que as pessoas que estavam diante dele, os religiosos daquela época, eles rangiram os dentes de ódio daquele homem cheio do Espírito Santo, e eles apedrejaram Estevão. E a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram colocadas nos pés de Saulo. Saulo não tinha amor no seu coração. Saulo não tinha misericórdia. Ele, em nome de Deus, ele machucava, ele prendia, ele permitia a morte, porque ele não existia amor no seu coração.
Mas a Bíblia diz que ele sai dali e ele vai para determinado local e um anjo do Senhor chama um homem chamado Ananias e diz assim: vai lá onde o Saulo está e ora por ele, porque convém que ele sofra por causa da minha obra. E a Bíblia diz que Ananias vai lá e encontra Saulo e ele ora. E a Bíblia diz que quando ele ora, impõe as mãos sobre ele, cai 2 escamas dos seus olhos. E Saulo passa a ver. Aquele homem, ele foi liberto da religiosidade. A visão dele, que era normal, natural, foi ajustada. E foi tirada toda a capa de religiosidade dos seus olhos. E a partir dali, aquele homem é um homem diferente. Ele sai dali para fazer a obra de Deus, e ele é um dos homens mais usados na Bíblia para falar do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Mas para que isso acontecesse, ele precisou passar por um processo de cura da sua visão da religiosidade. Então hoje existe um mundo em trevas, mas existe também a religiosidade dentro das igrejas. Todos precisam da luz de Deus. Jesus é a luz do mundo. Ele cura aquele que está em trevas, mas ele cura também o religioso. Não há limites para o amor de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus. Se nós estamos aqui essa noite, essa manhã, é por causa disso. É porque a bondade de Deus, a graça, as obras de Deus, a glória de Deus tem se manifestado em nossas vidas. Queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos.